E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar tratando sobre sistemas contínuos, né? E a gente vai usar as as cordas massivas para poder desenvolver o tema, ok? Então a gente vai lançar a luz sobre a situação de uma corda presa no teto, tá? E a corda é uma corda real, ela tem que ter massa, né? Então a gente vai ter que escolher um sistema de coordenadas. Eu vou escolher o sistema de coordenadas com origem no teto, na direção y positiva, apontando para baixo. E, e a gente vai considerar como sistema um pequeno elemento de corda entre um ponto y genérico e um ponto y mais delta y. Tá? E esse elemento de corda tem comprimento ΔY, né? Portanto, e ele tem massa ΔM, que vai ser dada pela massa total da corda dividido pelo comprimento total da corda. Isso tudo vezes o tamanho desse comprimento. Tá? Então, para ficar mais claro, eu vou fazer o desenho. O desenho é o seguinte. Tenho o teto e tenho uma corda massiva pendurada aqui no teto. Tá? Aí, em um pedaço da corda, vou pegar um pedaço da corda só, tá? Todo o resto, a princípio, eu vou desconsiderar, tá? O sistema de coordenadas começa no teto, né? E eu vou orientar ele para baixo. Então, isso me diz que sentido o J está orientado para baixo, tá? Como começa no teto, aqui tem coordenada Y. Essa corda, esse pedaço, tem tamanho ΔY, tá? Portanto, a coordenada nesse... Eu vou colocar esse Y aqui. Opa, vou colocar esse Y aqui. Portanto, a coordenada nesse ponto aqui vai ser Y mais ΔY, tá? Que é justamente, né, a coordenada do final desse parte. E essa corda tem comprimento L. Então aqui, a coordenada desse ponto é Y igual a L, tá? Então, as forças que agem nesse pequeno elemento tem tensão Ty, né? E é direcionada para cima, e tensão Ty mais ΔY, tá? Na parte Y mais ΔY, né? E direcionada para baixo, né? E a força gravitacional, que vai ser a variação da massa vezes a gravidade, direcionada para baixo. A tensão Ty mais ΔY é igual à tensão de Y mais uma pequena diferença de tensão. Então, o que eu estou falando essa tensão Ty mais ΔY é a tensão que esse elemento aqui está puxando, né, por causa da gravidade, que é essa parte aqui está sentindo por causa da gravidade. E como que eu posso descrever ela? Bom, a tensão de Y mais ΔY
ela é igual a tensão, né? A, a tensão em Y mais alguma variação de tensão. Essa variação pode ser positiva ou negativa, tá? Isso não está especificado agora, né? A pequena diferença pode ser geral, né? Ela pode ser, então, no caso, ela também pode ser zero, né? Aí a gente vai tratar, então, o diagrama de forças para esse pedacinho ΔM. Então vamos olhar só esse pedacinho. A gente tem o nosso pedacinho. Opa. Tem aqui o nosso pedacinho ΔM, né, de massa ΔM, né? E quais são as forças? Primeiro, a coordenada inicial dele é se aqui for o teto. Se aqui for o teto, a coordenada inicial dele vai ser y, né? Aqui em cima, né? Aqui em cima é y. Aqui embaixo embaixo vai ser essa parte aqui tem coordenada ΔY, né? Tem comprimento ΔY, né? Portanto, a coordenada dessa parte de baixo é y mais ΔY, né? A gente está orientando o sistema para baixo. Então, o versor J está nesse sentido. E aí, quais são as forças que estão agindo sobre o sistema? Bom, aqui tem uma tensão que está puxando o sistema para cima, né? Então, essa aqui é TY. Justamente porque é na coordenada Y que ela está agindo, né? Aqui tem uma tensão que está puxando a corda para baixo. E ela tem módulo T y mais ΔY, né? Que é, na verdade, TY mais algum ΔT, né? E aqui, né, como esse sistema tem massa, ao longo de todo o sistema vai ter uma força para baixo, que é a variação da massa vezes a gravidade, tá? Força gravitacional agindo sobre esse sistema, tá? Então a gente vai aplicar a segunda lei de Newton para esse elemento, tá? Para esse elemento. Então, aplicando a segunda lei de Newton, quais são as massas? Ou quais são as forças, perdão? As forças são as forças gravitacional, as forças positivas, né? As forças gravitacional mais essa tensão, né? Essa tensão na parte de baixo da corda, que é T de Y,
essa força mais a força T de Y, ela precisa ser igual a T de Y mais delta Y, né? Então, a gente tem uma correção aqui, não só as forças positivas, né? É essa relação que a gente vai ter. Por quê? Né? Porque essa força aqui, ela é justamente, né? Ela é justamente proporcional a, a, a quantidade de massa, né? Que ela está tendo que sustentar. Tá? Então o peso está incluso nela de alguma forma, né? Então a diferença na tensão é ΔT, portanto, e ΔT é igual a menos mg, tá? Essa é a diferença. Menos delta mg, né? Ou seja, o que varia dessa parte aqui para essa parte aqui é o que referente à massa, a força gravitacional desse elemento inteiro. E faz sentido, né? Porque se você for parar para analisar como só um ponto, seria como se fosse um ponto pendurado numa corda, né? E seria a única força que estaria apontando para baixo, seria a força gravitacional desse ponto, né? Então agora a gente substitui o resultado da massa do elemento, né? Considerando que a variação da massa é o quê? A variação da massa é igual à massa total dividido pelo comprimento da corda vezes o tamanho do elemento, né? Não é? Então, se a gente fizer essa substituição, a gente tem de imediato que ΔT é igual a mg, mg menos m sobre L vezes ΔYg, tá? E a gente vai, se a gente dividir os dois lados agora por ΔY, né? A gente vai ter a seguinte relação. Delta T por ΔY é igual a menos mg, não, m sobre L, né? Vezes ΔY, ΔG, não vezes g, certo? E agora a gente pode tomar o limite em que o comprimento é muito pequeno, né? Os elementos vão, então o comprimento vai para zero. Então a gente pode tomar esse limite, ΔY indo para zero, né? E a gente preserva a igualdade, né? Então, lembrando que o lado esquerdo dessa equação é a definição de derivada, né? Então, a tensão com relação a y e ela vai seguir essa variação, né? Então, daqui dy dt, não, dt dy, né? dt dy igual a menos m sobre L vezes ΔYg. Opa, tem um erro, né? Tem um erro que eu dividi por ΔY, né? Então, não tem ΔY aqui. Opa. Aqui é só mg, né? dt ΔY, não, dt dy é igual a menos m sobre L vezes g. Ok?
A gente pode resolver essa equação diferencial usando a técnica de separação de variáveis, tá? Eu vou deixar linkado aqui o vídeo em que eu tratei isso no curso de cálculo, tá? A gente vai reescrever essa equação e integrar ambos os lados, né? A integral é definida, né? Em que a integral vai varrer todo o comprimento da corda até o ponto, né, de interesse. Então eu vou usar como variável muda o y' e a integral vai variar de 0 até um ponto genérico y para corresponder às tensões, né, que variam de a tensão de y do começo, né, lá em cima, do topo da corda, até a tensão de um ponto genérico. Que a gente quer saber exatamente a função da tensão da corda. Então, num primeiro momento, eu vou integrar aqui de t' igual a t de zero, tá? Então t' vai ser igual a t y igual a zero até t de y, tá? Eu vou tirar essas chaves. Não precisa. Então até t' t de y. E aí o lado de esquerdo, né? Eu vou integrar, eu vou passar esse dy para o outro lado, então eu vou integrar dt, né? dt', né? Isso é igual a integral de y' igual a zero até y' igual a y, né? Dessa função, né? Só que essa função ela vai ser constante, né? Então a gente só precisa integrar pelo dy que a gente multiplicou. Então, igual a menos mg sobre L vezes dy', tá? Então essa é a integral que a gente vai precisar resolver. E depois de integrar por substituição, né, os limites, a gente vai integrar, vai fazer a substituição dos limites. Então a gente vai ter ty, t de y, né? T de y menos t de y igual a zero é igual a menos mg L y. Tá? Então, se a gente usar o fato de que a tensão da corda em y igual a zero é igual ao próprio peso da corda, né? A gente vai encontrar que ty é igual ao próprio peso da corda, né? Vezes esse elemento passa positivo, né? Então fica 1 menos, né? 1 menos y sobre L. E aí, né, a gente consegue modelar o problema da corda com massa. Então eu vou fazer um exercício de tensão também, de novo, né? E trabalhar de novo com cordas massivas. Então o exercício é o seguinte. Exemplo 1. Então o exemplo é considerar um bloco de massa M1
que ele está numa superfície horizontal, tá? Ele vai começar a deslizar numa superfície horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre os blocos e a superfície vai ser mi-cinético. Uma corda uniforme de massa M2 e comprimento D, né, é amarrada no bloco. A corda ela é puxada do lado oposto do bloco, com uma amplitude de força de magnitude FA2, tá? Então, F da corda, corda vai ser o objeto A, agindo, né? Vai ser quer dizer, perdão, a corda tem duas extremidades, uma extremidade A e uma extremidade B, então vai ser a força que a extremidade A age no corpo 2, que é a corda, né? Como a corda agora é massiva, a força que puxa faz um ângulo θ, um ângulo φ, com relação à horizontal, para balancear a força gravitacional da corda. Então, se a gente for fazer um esquema do nosso problema, o esquema é o seguinte. Tem lá um bloco, tá? Um bloco, o bloco está em cima de uma superfície, tá? Então, o bloco vai ser objeto 1, tá? Eu vou deixar sem pintar, vai. Objeto 1. E eu vou ter uma corda com massa dessa vez. Eu vou ter uma corda com massa que está sendo puxada. Só que não assim. A corda tem massa, então ela tem gravidade. Então eu vou ter que puxar a corda assim. Tá? E essa corda vai ser o corpo 2. Ela tem uma extremidade A e uma extremidade B. Tá? Como a corda ela tem massa, aqui seria o eixo paralelo à superfície, né? Mas a força não vai ser puxada nesse eixo, né? Vai ser puxada aqui. Opa, no sentido da corda. Ok? Como a força ela faz... Então essa força vai fazer um ângulo... Vou colocar aqui em cima só para poder enxergar o ângulo, tá? Esse aqui vai para baixo. Então ela vai fazer um ângulo com a superfície de φ, tá? Ângulo φ com a superfície. Essa força vai ser força na extremidade A sobre o corpo 2, ok? Então, esse é o esquema do problema, tá? A questão é determinar a tensão na corda com uma função da distância x a partir do bloco, tá? Então, nessa análise, a gente vai assumir que o ângulo φ é muito pequeno, que de fato é, né, para as situações reais. E, né, uma vez que quando a gente ata uma corda num bloco para puxar, o tamanho da corda, ou a massa da corda não é significativa em comparação ao tamanho do bloco, né?
E a gente vai descrever as forças de tração e tensão atuando especialmente na direção horizontal. Embora deve haver algum pequeno componente vertical para equilibrar as forças gravitacionais, tá? Existe esse componente, mas esse componente vai ser muito desprezível, né? Então, a gente vai assumir isso. O ponto-chave para perceber que a corda agora ela é massiva, então a gente precisa tomar em conta a inércia da corda quando a gente aplicar a segunda lei de Newton. Então a gente vai considerar um pedaço imaginário, que nem a gente vem tratando com cordas massivas, né? Através da corda a uma distância x do bloco, tá? Então, se a gente vai olhar só para a corda, como o ângulo é pequeno, eu vou considerar que a corda está na horizontal. Se a gente for olhar para a corda, a corda vai ter, a gente vai considerar um pedaço dela. Esse pedaço, ele está a uma distância x do bloco. Então, então o bloco passa por aqui, né? Opa. O bloco passa por aqui. Então essa aqui é a extremidade B. Tá? Portanto, essa distância aqui vale x. Se a corda tem comprimento d, né? Se a corda tem comprimento d, então essa distância aqui é d menos x, né? Tá? Então eu separo a corda aqui, ó. Lá. Então, no lado direita, um lado direito e um lado esquerdo, tá? E a gente orienta, né? Como a origem, ele pede para orientar da origem do bloco. Então, a origem está aqui e o sentido positivo está aqui, tá? Então, essa ideia, né? A parte da direita tem comprimento d menos x e a massa dessa parte da direita, tá? Então, a massa da direita é igual à massa da corda, né? Sobre todo o comprimento dela, né? Dividido por, não, vezes, né? Vezes o tamanho desse comprimento novo, tá? Essa é a massa do lado da direita. A parte da esquerda, né? Tem comprimento x e a massa da esquerda também segue o mesma ideia, né? É a massa da corda dividido pelo comprimento dela vezes o comprimento desse pedaço, tá? O diagrama de corpo livre para as duas partes da corda, né? Vai ser como? Vai ser, vamos olhar para o lado esquerdo. Esse aqui é o lado esquerdo, então.
lado esquerdo, tá? O lado esquerdo da corda eu vou orientar com os eixos como sendo do convencional, tá? Então, I chapéu, J chapéu. Então, sobre esse aqui é a extremidade B, né? Então, esse corpo vai ter uma tensão. E essa tensão é uma função da posição dele, né? T de x, tá? Lembrando que ele tem comprimento x, né? Esse comprimento aqui é x. Tá? Então, ele tem comprimento x. Esse corpo, que mais? Ele tem uma força que ele exerce sobre o bloco, né? Na verdade, o bloco está exercendo nele por causa do paração e reação. Então, a força que o bloco exerce no lado esquerdo da corda. E esse pedaço, né? Esse pedaço ele tem um peso. Ele sente uma força gravitacional, que é a massa do lado esquerdo vezes a gravidade. Pro lado direito, aqui é a extremidade A, né? Que mais? Esse corpo, ele sente a mesma tensão Tx para cá, né? Sente a mesma tensão Tx para cá, né? Ele também sente a força que está sendo aplicada sobre a corda inteira, né? Então essa aqui é a... Tem ângulo, né? Mas vamos desprezar o ângulo. Ele sente a força aqui aplicada em A sobre a corda inteira, né? E ele tem também uma força gravitacional, né? Ok? Então esses são os diagramas de força, tá? Onde aí a gente vai ter a tensão, né? Que ela é igual, justamente porque ela o corda não se quebra, né? E a gente tem o primeiro vínculo, né? O vínculo é que a força, a norma da força 1 sobre E é igual a da força A sobre 2, tá? Na verdade, não. Esse é um paração em reação, né? Não necessariamente. Então é a mesma que a força 1 que o bloco cria na corda, né? E a magnitude dessa força é do lado esquerdo, tá? Da corda, tá? Aponta para a esquerda, assim como a gente verificou. Então, se a gente aplicar a segunda lei de Newton para a parte da direita da corda, a gente vai ter o seguinte: as forças que apontam para a direita são FA2, tá? FA2, já vou deixar em módulo, tá? Menos as forças que apontam para a esquerda, Tx. Isso é igual a massa da direita vezes a aceleração da direita. E o que é isso, né? A massa da direita é m2 sobre L, né?
sobre o tamanho dele, né? Sobre o tamanho dele, sobre D, vezes D menos X, tá? Porque L é D, né? M2 sobre D vezes D menos X, vezes a aceleração da direita, né? Tá? Se a gente aplicar agora a segunda lei de Newton para o lado esquerdo, a gente vai ter T de x menos a F1E igual a massa da esquerda vezes a aceleração da esquerda, tá? E eu fui burro, né? Porque eu deveria ter feito isso na linha de baixo. E isso vai dar, portanto, a massa da corda sobre D vezes x vezes a aceleração da esquerda. Que é D maiúsculo, né? D minúsculo é o tamanho da... D minúsculo é o tamanho da corda. Então, aceleração da direita. Tá? Então, a aceleração da esquerda é a componente x da aceleração, né? Desse pedaço. Se a gente fizer agora olhar o bloco, né? A gente tem que fazer também o diagrama de força sobre o bloco. Então, quais são as forças que atuam sobre o bloco? Sobre o bloco, tem lá o bloco, tem lá a superfície. Então existem algumas forças que atuam sobre ele, né? Primeiro, sistema de coordenadas convencional. Tá? Lembrando que a gente pode mudar o sistema de coordenada quando a gente muda de corpo, né? Então, I para a direita, I, J, tá? As forças que atuam sobre eles vão ser bem simples, né? Vai ser a força... O bloco tem uma força gravitacional, né? E ele tem uma força normal porque ele está encostado em uma superfície, né? Então, tem uma força normal. Existe sobre ele uma força que é a força que a corda puxa ele, né? E ele tem uma força de atrito. Portanto, as forças são as seguintes. M1G normal, F que o lado esquerdo causa sobre o corpo e a força de atrito cinético, né? Vou colocar aqui força de atrito cinético, tá? Então a segunda lei de Newton no bloco, né, na direção I, é a seguinte: a força que o lado esquerdo exerce sobre o bloco menos a força de atrito cinético é igual à massa do corpo vezes a aceleração do corpo, né? E se a gente olhar na direção J, o corpo não se move na direção J. Portanto, a normal menos a força gravitacional não causa aceleração, tá? O atrito cinético é a força agindo sobre o bloco, né? Que é dado por F cinético é igual a μ cinético vezes a normal, né? Onde aqui a gente vê que a normal é igual a força gravitacional, então atrito cinético vai ser igual a μ cinético vezes mg, tá? M1G, né? M1G, tá?
Então, a segunda lei de Newton para o componente I do corpo vai ser dada. Então, eu vou colocar a estrelinha em todas as que a gente já fez segunda lei de Newton. Ó. Essa, agora essa aqui, que é força da esquerda sobre o corpo 1, menos a Mi cinético vezes M1G é igual a M1 vezes a aceleração 1. Ok? A terceira lei de Newton, né, sobre a corda, a interação, né, do bloco corda, diz que a força que o lado esquerdo causa em 1 é igual à força que o bloco exerce no lado esquerdo, né? Em modo. Então, a partir da terceira lei de Newton, a gente pode dizer que a tensão em X, né? Isso aí a gente está vendo Opa. A gente está vendo. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu não sei se parou de gravar. Acho que não. Tá mostrando aqui ainda. Então é isso aqui. A gente vai usar essa equação aqui e a gente vai dizer que então que a Tx menos a força 1 sobre a esquerda, e quem que é menos a força 1 sobre a esquerda vai ser menos Mi cinético M1G mais MA1, né? Porque em módulo é igual a essa força aqui, né? Então, isso aqui é igual a isso aqui, né? A massa de E vezes a aceleração de E. Então, é igual a M2 sobre D vezes X vezes a aceleração do lado esquerdo, tá? Como a corda e o bloco eles se movem junto, a gente já tem um vínculo, né? Então a aceleração da corda tem que ser igual à aceleração do bloco. Então, pelo menos aqui nesse sistema, a esquerda, bloco e lado esquerdo da corda. Então eu vou apagar os índices e vou chamar tudo de A, tá? Então essa equação se torna simplesmente T de x é igual a mi cinético M1G mais os termos que são dependentes de A, mais M, M1 aqui, né? Aqui é M1. Mais M1, mais mais M1, mais M2 sobre D, vezes X, isso tudo vezes A, tá? Então, esse resultado ele não é inesperado, né? Uma vez que a tensão é a aceleração tanto do bloco quanto do lado esquerdo da corda, né? E o atrito, né? O atrito ele tem composição, tem oposição à força. Então a gente tem que fazer essa adição, né? Do atrito para compensar.
Se a gente pensar agora no sistema, né? No sistema completo, que é esse sistema inicial aqui, né? Primeiro, o ângulo é pequeno, né? Então, eu vou fazer parecido. O ângulo é pequeno, mas ele é desprezível. Justamente por ser pequeno, a gente pode desprezar ele. Então, se eu for fazer ele parecido, eu posso fazer o seguinte. Tenho o bloquinho, tenho a corda, a corda puxando, né? Corda corpo 2, corda tem um ponto A, tem um ponto B, tem uma força que puxa essa corda, tá? O bloquinho tem a normal, tem a força gravitacional, tem a força de atrito, tá? E a corda tem uma força gravitacional também. Então, agora eu estou olhando para o sistema, né? Então, aqui tem uma força normal, aqui tem a M1G, M2G. Essa aqui é a força de A sobre o lado direito, né? Não, sobre a corda inteira, né? Olhando como sistema. E essa aqui é a força de atrito cinético, né? Então, se eu for olhar dessa forma, né? A segunda lei de Newton vai se tornar a força... Opa. Vai se tornar a força que A age sobre R, né? A sobre 2, né? Menos é a única força que está para a direita, menos a força de atrito, que agora a gente já sabe quanto é, μc m1g, é igual a massa da corda mais a massa do bloco vezes a aceleração do sistema, né? Então, se a gente isolar a força que eu estou usando, que eu estou puxando a corda, né? E eu substituo a expressão, né, para a tensão em x, né? Cadê ela? Substituo ela por essa expressão aqui, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter exatamente essa função, essa expressão aqui, tá? É uma forma alternativa de resolver o exercício, ok? Então, essa aqui é a resposta do exercício. Ok? Mais um exemplo. E o exemplo agora vai ser igual aquele que a gente tratou no começo do vídeo, tá? O exemplo vai ser a tensão da corda, né? Suspensa. Então a gente vai ter uma corda com massa, uma corda uniforme com massa M, comprimento L, tá? Suspensa no teto, tá? Então o sistema é idêntico ao que a gente tratou no começo do vídeo. Então a gente tem aqui uma corda com massa e ela está suspensa no teto. Pá, aí não dá. Não tem como, vou ter que
Vou fazer de novo. A corda tá suspensa no teto. Fechou? A corda tem massa M, tá? Então, M. Ela tem comprimento L. Agora tá caindo toda hora, amor. Comprimento L. E eu vou orientar, né? A gente sempre vai ter a gravidade apontando para baixo, né? Gravidade apontando para baixo, tá? Esse é o problema. Então, primeiro a gente vai encontrar a tensão na corda, né? Na parte superior, e que é onde a corda está fixada no teto. Depois a gente vai encontrar a tensão na corda como uma função da distância do teto. E depois encontrar uma equação para a variação da tensão em relação à distância do teto, em termos da massa, do comprimento e da gravidade. Ok? Então, como é que a gente vai começar? A gente vai começar escolhendo o sistema de coordenadas, né? A gente já fez isso no que a gente tratou. E a gente vai usar agora a origem, né, do sistema como sendo o eixo positivo, né? Na direção Y, né? Apontando para baixo. Então, a origem do sistema vai ser o teto, tá? A origem do sistema vai ser o teto e o eixo... Deixa eu fazer de novo. A origem do sistema vai estar no teto. Mas agora é só as coordenadas que eu quero mostrar. Então, deleta, isso aqui deleta também. Deixa eu me aproveitar dessa setinha e colocar ela aqui. Então, esse vai ser o eixo J, quer dizer, o versor J. Portanto, o Y vai ser positivo para baixo, tá? Então, para encontrar a tensão na parte superior da corda, então a gente vai escolher um sistema de coordenadas, né? Que abrace, né? A situação que a gente quer. A força agindo na corda, ela é a força em Y igual a zero, né? Ela vai ser que mantém a corda no teto. Então é uma força para cima, né? E a força gravitacional, né? Que é a força da corda inteira para baixo. Então, se a gente for fazer o diagrama de corpo livre desse sistema, né? A gente vai ter... Sistema não, desse objeto, né? É só a corda. Então, a gente vai ter uma força para cima que segura a corda no teto, uma força e a força gravitacional, né? Que puxa a corda inteira para baixo. Supostamente elas têm que ter tamanhos parecidos, né? Então, esse cara aqui vai ser a tensão da corda. Esse cara aqui vai... Nossa, tá difícil, hein? Esse cara aqui vai ser a tensão da corda no ponto Y igual a zero, né? Esse aqui é o versor J. E esse aqui é a força gravitacional, né? Agindo sobre a corda. Então, né, como a aceleração é zero, a segunda lei de Newton nos dá aqui a somatória das forças, né? Então, pela segunda lei, a massa da corda vezes a gravidade tem que ser igual à tensão opa, eu pulei, né?
tensão menos a tensão em y igual a zero, tem que ser igual a zero. Portanto, né, a tensão em y é igual a zero, é igual a massa vezes a gravidade. Então a gente chegou na resposta, mas isso é exercício de ensino médio, né? Então qual que é o diferencial? O diferencial agora é lembrar, pensar nela em função da distância, né? Então se a gente pensar que a tensão em um ponto a magnitude dos pares ação e reação de forças agindo nesse ponto, né? A gente vai fazer um corte imaginário na corda, igual a gente tratou no exemplo horizontal, né? A uma distância y do teto, né? Separando a corda em dois segmentos, né? Segmento superior, que vai ser um segmento 1 qualquer, e um segmento inferior, que é o segmento 2 qualquer. Então, a princípio, né? A gente vai ter... Vou me aproveitar desse desenho de novo. Na verdade, vou aproveitar não, é esse aqui. Vou aproveitar desse desenho. Então, eu tenho lá, eu vou fazer um corte na corda em algum lugar, colocar nesse aqui, colocar aqui na linha que é conveniente para mim, tá? Agora claramente esse pedaço de baixo não tem mais massa M. Opa! Toda vez que eu vou apertar delete eu aperto page up. Pronto. Tá, agora a gente tem um pedaço aqui que tem um... Opa. Toda vez que eu aperto Ctrl Z, eu tiro, eu apago, arranco o USB da mesa digitalizadora. É difícil, viu? Então esse comprimento aqui é Y, né? E eu vou chamar esse primeiro pedaço de 1. E esse comprimento aqui embaixo, né? Esse comprimento que sobra, vai ser L menos Y, né? E esse pedaço aqui é o pedaço 2 da corda. Tá? Então, eu vou escolher, né, o segmento superior como um sistema com massa M1, né? E M1 vai ser aquela ideia, né? A massa total dividida pelo comprimento total vezes o comprimento do tamanho, né? Uma vez que a corda é uniforme. Então, as forças agindo no segmento superior, elas são as forças gravitacional, né? E a força de TI, a tensão, né? No Y igual a zero, que segura a corda inteira, né? Para cima, né? E uma tensão de Y, que vai ser a tensão nesse ponto Y que separa os dois pedaços, né? Apontando para baixo, né? Então, o diagrama de corpo livre para esse pedaço de cima é o seguinte. Esse pedaço de cima, a gente tem quais são as forças que atuam. Primeiro, o comprimento dele é Y, né? Então, tá aqui, comprimento Y. Então, comprimento Y. Esse aqui é o corpo 1. Então, e o versor aponta para baixo. É bom tomar prática fazer isso, tá? Porque para se confundir é muito fácil, viu? Então, a gente tem uma força que aponta para cima, que é justamente a tensão da corda, né? Então, a força que aponta para cima. A gente tem uma outra força que aponta para baixo, que é a tensão da corda nessa ponta. E a gente tem a força gravitacional desse pedaço. Então, quais são as forças, né?
aqui é t y igual a zero. Esse aqui é t de a tensão nesse ponto y que eu cortei, né? E aqui, né, é a força gravitacional sobre esse pedacinho, né? Sobre esse pedacinho. Então, se a gente aplicar a segunda lei de Newton, né, para a parte superior, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter que a força gravitacional desse pedaço, né? Então a gente vai ter que a força gravitacional desse pedaço mais a força de tração, não de tensão, né, no ponto Y, menos a força de tensão no começo, tem que ser zero, né? Então a tensão a uma distância y do teto, né, vai ser consequentemente a tensão no ponto zero, né, mais o peso desse pedaço, tá? Opa, menos o peso desse pedaço, né? Menos o peso desse pedaço. Tá? E a gente sabe quanto que vale a massa desse pedaço, né? Então, se a gente sabe quanto que vale a massa desse pedaço, a gente pode substituir. E a gente também sabe quanto vale a tensão no ponto zero. A gente já calculou, né? A tensão no ponto zero vale a própria massa, né? A própria força gravitacional da massa inteira. Então, a gente chega aqui, que é T de Y é igual a massa total vezes a gravidade. Isso vezes 1, né? Que vem dessa tensão, menos a relação que vem desse fator daqui da massa, né? Y sobre L. Acho que 1 menos Y sobre L. Ok? Se a gente for checar, né? Se a gente tomar y igual a L, né? Então a tensão no ponto vai ser zero. Justamente porque não vai ter mais peso para a corda suportar. Então faz sentido, né? E por último, a gente quer entender a taxa, como que a tensão varia em relação ao ponto, né? Então a gente tem que derivar a função para tensão. A gente tem aqui a função para tensão. Se a gente for derivar ela em relação a y, a gente vai ter menos mg sobre L, né? E essa é a taxa de variação, né? Um outro exemplo que eu quero tratar esse aqui foi o exemplo. Esqueci de escrever, né? Esse aqui foi o exemplo 2. Então agora exemplo 3. Existe um dispositivo, tá? Chamado de cabestrante. Cabrestante. Que ele é usado em navios, tá? Para controlar uma corda que tá sobre que tiver sobre uma tensão muito alta, tá? Eu tenho um amigo da engenharia naval que talvez ele tenha mais conhecimento sobre as utilidades práticas desse dispositivo do que eu, que não é difícil, desde que eu tenho
conhecimento muito próximo de zero. Mas deixando a divagação de lado, né? Ele é usado a bordo de navios para controlar uma corda que está sob grande tensão. A corda é enrolada em torno de um tambor fixo de raio R, tá? Geralmente por várias voltas. Então, se a gente for fazer um desenho, que não vai ser um desenho fácil de fazer, vai ser como se a gente tivesse aqui olhando de cima, tá? A gente tem aqui, aí a gente tem lá uma corda lá, pá, aí você amarra aqui várias vezes, tá, um negócio assim, e uma ponta da corda, tem uma tensão, TA, e esse aqui tem outra tensão, TB, tá? Que mais? Bom, em algum instante ele tá a gente começa a rodar, né? Começa a rodar isso aqui. Então ele rotaciona em θ. Se a gente rotaciona mais um pouco, a gente tem um Δθ. Ou, se for muito pequeno, um dθ, né? dθ. E aí, se a gente faz uma rotação considerável, né? A gente pode dizer que ele saiu de B e foi para A, tá? Então, a gente tem aqui, sei lá, é como se fosse um cabestente que deu 3/4 de volta, tá? A carga da corda, tá? Vai puxar a corda com uma força TA. E o marinheiro segura a outra ponta da corda com uma força muito menor TB, tá? O coeficiente de atrito estático entre o cabo e o tambor vai ser dado por ms. Então, o marinheiro, o marinheiro, ele tá puxando a corda, né? E de modo que ela tá prestes a escorregar. Tá? Então, o problema é mostrar que a tensão de B, é igual a tensão de A vezes um fator que vai ser exponencial de menos mi estático vezes o θBA, ok? θBA, onde o θBA é o ângulo, né? O ângulo que subentendido pela corda subestendido, né? Pela corda do tambor, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar considerando um pequeno pedaço da corda, tá? No arco de comprimento R Δθ, tá? Então, se a gente tem, vamos pegar um pedaço pequeno, tá? A gente tem corda, um pedaço aqui, vou dar um zoom, tá? Tá. E esse pedaço aqui tem ângulo Δθ, né? Aqui
Tá difícil que o meu gato tá subindo, tá em cima de mim agora. Acabou de subir aqui. Então a gente tem a corda. Opa! A gente tem a corda. Tá? A gente tem a corda. Esse pedaço de ângulo é delta teta. Se a gente antes no ângulo inicial, né? No ângulo inicial a corda nesse pedaço tava assim. A corda tava assim. Depois vai ficar assim. Né? Aí aqui a corda tá assim. E depois ela fica assim, tá? E aqui a gente vai ter isso aqui, o ângulo desses negócios, tá? Esses dois lados. Opa! O gato tá se esfregando no notebook, tá difícil, hein? Tá delta teta. Delta teta sobre 2. E aqui delta teta. Delta teta sobre 2 também, tá? Então a gente vai escolher um vetor unitário, tá? Para o diagrama de forças na nessa seção de corda, tá? E para poder justamente tentar generalizar depois. Então, pronto. Agora ele deitou em cima da mesa, da mesa digitalizadora. Aí fica difícil. Pronto, voltou a funcionar a mesa. Então, se a gente for olhar esse pedaço de corda, vamos pegar ele aqui. Para fazer um diagrama de forças. Se a gente pegar um diagrama, esse pedaço de corda para fazer um diagrama de forças, a gente vai ter uma força normal, que é a força que isso aqui era para estar reto, tá? Então vai ter a força normal, que é a força de contato da corda com a... Eu vou orientar ele nesse sentido, no sentido convencional, tá? Aqui o I, aqui o J. Então tá aqui a força normal. Tem uma força de atrito. Uma força de atrito. Tem, que mais? Tem a força que você tira a corda, né? Que você puxa a corda. Tá no sentido desse eixo aqui. E tem a força inicial também. Então, essa aqui é a força normal. Essa aqui é a força, é a tração em θ, que eu vou simplesmente chamar de tensão, tá? Definir ela como tensão. Aqui tem a força após um deslocamento, tá? Que eu vou chamar de T mais ΔT, tá?
E aqui é a força de atrito estático, né? E o ângulo θ, né? Ele é em relação a algum eixo, né? Então o ângulo θ é esse aqui. Então beleza. Então a ponta da direita, né? O lado da direita do pedaço, né? Ele faz um ângulo θ e o lado esquerdo do pedaço faz um ângulo θ mais Δθ. O ângulo do pedaço final da corda faz com a horizontal esse ângulo de θ sobre 2. Tá? Que seria justamente esse ângulo de cima, né? Agora o gato voltou a se esfregar no notebook. Para! Tá. Hoje está sendo particularmente difícil. Para com isso. Tá. Onde é que eu parei? Tava falando do ângulo, né? Então, existem 4 forças atuando na seção da corda, né? As forças são as forças normais, entre o cabestreante e a corda apontando para fora. Uma força de atrito estático e as tensões em cada extremidade de fatia, né? A corda é mantida exatamente no ponto de deslizamento, porque se a carga exerce uma força maior, a corda vai deslizar para a direita. Portanto, a direção da corda, da força de atrito estático entre o cabestreante e a corda, agindo sobre a corda, aponta para a esquerda. A tensão do lado direito da fatia vai ser denotada por T, enquanto a tensão do lado esquerdo da fatia vai ser denotada por T mais ΔT. A tensão dessa fatia do lado direito para a esquerda aumenta, permanece a mesma ou diminui? A tensão diminui, tá? Porque a carga no lado esquerdo é menor que a carga do lado direito, né? Então o ΔT, logo o ΔT que a gente está tratando, né? Ele precisa ser negativo. Então a decomposição vetorial das forças vai ser dada da seguinte maneira. Eu vou tirar isso daqui. Que aqui fica confuso, né? Deixa aqui. Opa. Opa. Então tá. A decomposição vai ser dada da seguinte maneira. As forças que agem no eixo I. No I, a gente vai ter a tensão, essa tensão aqui em φ, né? Essa tensão, mais vezes o cosseno desse ângulo, né? Então, vezes o cosseno desse ângulo ΔT, Δθ sobre 2, tá? Menos a força de atrito, que ela está atuando pelo outro lado. Que mais que está para a esquerda? A nova tensão vezes o cosseno do ângulo Δθ sobre 2. Tá? No eixo J, a gente vai ter a componente negativa da força inicial, tá? A força normal, aqui é mais, né? Não, aqui é menos, isso. E a componente negativa da força, da nova força, né? Ok? Então, para ângulos pequenos, né, a gente, o Δθ,
O cosseno de Δθ sobre 2, que é menor ainda, a gente pode aproximar por 1. Então, esses termos a gente vai aproximar por 1. E esse aqui a gente pode aproximar por Δθ sobre 2. Lembrando das aproximações lineares, tá? Δθ sobre 2 aqui a gente pode aproximar até quadraticamente, tá? Então, essas aqui são aproximações que a gente pode fazer para os pequenos, tá? Então, a decomposição de vetores de forças na direção x, tá? Então, esse em I se torna bem mais fácil de tratar, né? Então, em I, a gente vai ter T menos o atrito menos T mais ΔT, tá? Que nada mais é do que menos a força de atrito menos o ΔT. Ok? Como o atrito estático ele mantém o equilíbrio, né, nas condições de equilíbrio, a componente das forças é zero. Então, isso aqui tem que ser zero. Okay? Então, a decomposição, o vetor de decomposição agora para o componente J, né, vai dar menos T ΔT sobre 2, mais normal, menos T mais ΔT, vezes Δθ sobre 2. Ok? Isso dá menos T Δθ mais N menos Δθ, ΔT, Δθ sobre 2. Ok? Tá um pouco mais simpático, mas não muito mais, né? A gente pode ignorar os termos proporcionais a ΔT e Δθ justamente porque ambos são pequenos. ΔT é pequeno, Δθ é pequeno, o produto dos dois vai ser mais pequeno ainda. Então, a nossa a decomposição vetorial vai se tornar, essa aqui a gente ignora, e aí a decomposição vira só isso. Ok? Então, o equilíbrio estático implica que... Nossa, hoje o gato tá difícil, hein? Agora ele tá tentando entrar dentro da minha mala. Tem que... Então, o equilíbrio estático implica que a soma dos componentes na direção y também precisa ser zero. Portanto, isso é zero. Ok? A gente pode agora resolver essa equação para a magnitude da força normal. Então, daqui a força implica que a força normal é igual a tensão inicial vezes o Δθ, né? Portanto, a gente pode simplificar algumas condições da magnitude da força de atrito, lembrando que está na iminência do movimento. Então, a força de atrito estático é a força de atrito estático máxima, né? Ela não é qualquer força de atrito estático, mas ela é a força de atrito estático máxima, e a força de atrito estático máxima tem fórmula, que é μ estático vezes a normal. Agora a gente pode combinar, né, com a fórmula inicial, né, aqui. E aí a gente tem, portanto, que ΔT é igual a menos a força de atrito, né? Então, μ estático vezes a normal. Agora a gente sabe quanto que vale a normal, né? A gente vai substituir as magnitudes em ambas as equações.
Então, a gente tem que menos mi estático vezes a normal, que é t vezes ΔT, menos ΔT é igual a zero, ok? Então, finalmente, a gente pode resolver a equação agora para tratar a relação entre a taxa da tensão em relação ao ângulo. Portanto, a gente vai ter ΔT sobre Δθ é igual tá errado aqui, né? Porque aqui é Δθ. Então, ΔT sobre Δθ vai ser menos mi estático, né? Vezes o t, a tensão inicial. E quando a gente faz para ângulos pequenos, a gente pode fazer, lembrando que a derivada de dt dθ é o limite com Δθ indo para zero, ou Δθ indo para zero, de ΔT por Δθ, tá? Então, essa equação, ela se torna simplesmente, como ΔT é pequeno ali, né? A gente está tomando ângulos pequenos, então vira dt dθ é igual a menos mi estático vezes a tensão. E aí, como a gente tem uma equação diferencial, a primeira coisa que a gente pode contar é isolar, né, os termos com, com t de um lado e os termos sem t do outro. Né? Então, vamos abrir essa diferenciação da seguinte maneira. dt sobre t é igual a menos μs ds. Não dθ, né? Ok? Assim eu garanto que pelo menos um lado tenha só termos com t. Ok? Então a gente vai integrar agora ambos os lados, tá? Então a gente integra esse lado e a gente vai integrar esse lado também. E a pergunta que pode ser feita é sobre quais limites, né? Quais são os limites de integração? Opa. Tá difícil, hein? Os limites de integração. Bom, perceba que quando a gente... O ângulo θ é igual a zero é o início do movimento, né? Então, primeiro θ é igual a zero. Quando θ é igual a zero, então a força sobre a corda vai ser TA, né? Lembrando do desenho, ó, θ igual a zero implica que a força é a força inicial, né? TA. Quando o θ varia, né? Quando ele dá a volta lá de BA, a força é TB. Portanto, o resultado da integração, né? Se a gente integrar os dois lados, a gente vai ter... Isso aqui é um logaritmo, né? Logaritmo de TB menos logaritmo de TA. Usando a propriedade de logaritmo, a gente vai ter TB sobre TA. Ok? E o lado direito é uma função linear. No 0, 0. No θ é só substituir o valor. Essa função é negativa, né? E aí, bom, isso aqui a gente ainda não conseguiu chegar em nada interessante. Mas a gente precisa lembrar que a exponencial do logaritmo de um número é o próprio número. Portanto, se a gente exponenciar dos dois lados, a gente vai ter que TB sobre TA é igual a E menos elevado a menos μs
vezes θBA, ok? Então a conclusão é que de fato TB é igual a TA vezes E elevado a menos μs θBA, ok? Como queríamos demonstrar, ok? Era isso por hoje. Hoje a gente não usou tantos artifícios da álgebra que a gente conhece no ensino médio, a gente usou mais artifícios de cálculo de uma variável. Então é natural que haja alguma dificuldade na resolução dos exercícios, ok? Então se houve alguma dificuldade é extremamente natural isso, não se desesperem e continuem firme, principalmente com cálculo, tá? Então era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.